Aleluia. Graças e paz, amados. Que bênção, né? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Creio que vamos ter um tempo abençoado aqui de instrução. Amém. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, pela tua bondade, por mais um dia na tua presença e por sabermos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço em nome de Jesus que este seja um tempo de crescimento para as nossas vidas, as instruções que o Senhor vai trazer aqui nesse tempo venha produzir maturidade e que venha trazer aceleração para a vida dos meus irmãos, cada ministro que está aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, tirar as suas dúvidas e que o Senhor possa usar meu irmão Anderson, pastor Anderson, para trazer aqui instruções que possam resolver problemas no coração dos meus irmãos e abrir os olhos deles, a visão para áreas que eles precisam ter entendimento com relação a ministério, a licenciamento, a ordenação ministerial, compreender o que é ministério, compreender como se desenvolver no ministério para alcançar vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar aqui o professor e pastor Anderson. Fique à vontade, pastor. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Você já acordou? Amém. Já era para ter acordado. 10h10, não é a hora de estar dormindo mais não, amém? Glória a Deus. Coisa maravilhosa, queridos, estarmos aqui nessa manhã, esse momento maravilhoso reunido com vocês aqui, com aqueles que são da equipe interna, em tempo integral, aqueles que eventualmente também não trabalham em tempo integral no ministério, mas que têm um chamado ministerial e que desejam conhecer um pouco mais a respeito do que a Bíblia ensina sobre ministério e principalmente como nós, do Ministério Verbo da Vida, treinamos ministros, como nós reconhecemos esse chamado ministerial. Não é? Muitas vezes é algo que serviu de muito valor para mim quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida. Não é? Todos sabem que eu não nasci de novo no Ministério Verbo da Vida, eu vim de uma outra igreja, já era pastor de uma outra igreja. Eu já tinha pastoreado, creio que, 4 igrejas numa outra denominação. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu fiquei um pouco perdido. Porque na outra denominação, você tinha claramente sabendo por onde se sentava na igreja, quem era quem. Né? A hierarquia ou a escada ministerial, que eu começo por aqui, eu vou por aqui. Eu começo nesse nível e depois eu vou para esse cargo, e depois eu vou para esse cargo, e depois eu vou para esse cargo, até chegar no último cargo, que é o cargo de pastor. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu ficava um pouco perdido. Sim, mas como é que funciona aqui? Como é que alguém é levantado no ministério? Qual é a escala hierárquica que existe no Ministério Verbo da Vida? Como funciona o reconhecimento ministerial de alguém? Alguém que já vem como pastor de uma determinada igreja, quando chega no Verbo da Vida, ele vai ser reconhecido automaticamente como ministério, como pastor, vai ser reconhecido diretamente, vai ser rebaixado, vai ser exaltado. Como é que vai acontecer? Então, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, serviu muito para mim, para eu crescer, para eu aprender. E com o passar do tempo eu fui entendendo. E você vai aprender de uma forma muito mais rápida aquilo que eu demorei muito mais tempo de aprender. Amém? Você vai aprender de uma forma rápida e vai ser um tempo maravilhoso no Senhor. Amém? Eu queria falar com você, antes de nós tratarmos de uma forma mais objetiva, dentro do nosso ministério, sobre treinamento, sobre ministério. Mas eu queria apenas relembrar para você e tratar com você algumas coisas importantes a respeito do que de fato é ministério. Não sei se você sabe, se você já sabe, você vai relembrar. Se você esqueceu, não é? Você vai trazer de volta à memória. Ministério é serviço. Não, vou dizer de novo, ministério é serviço. Ministério é trabalho. Não, você não gostou muito não, vou dizer de novo. Ministério é trabalho. Diga para quem está do seu lado, diga: quem aspira ao ministério, aspira trabalho. Aleluia. Eu quero ler com você um texto de 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, isso é muito importante, eu sei que você já sabe disso, amém? Mas como Paulo diz que falar as mesmas coisas é segurança para nós, amém? Eu costumo sempre dizer que nós, o Verbo da Vida, somos a igreja, somos o ministério das mesmas coisas.
No Ministério Verbo da Vida, você não vem para um culto, você não vai geralmente para um treinamento, para escutar uma revelação muito revelosa, uma coisa muito diferente. Você vem sempre para ouvir as mesmas coisas. Porque ao contrário do que algumas pessoas acham, de que escutar sempre algumas coisas é enfadonho, a Bíblia diz que escutar as mesmas coisas são segurança para nós. Quanto mais nós ouvimos falar a respeito de alguma coisa, mais firmeza nós vamos ter com relação àquele assunto dentro do nosso coração. Então, nunca deixe esse sofisma do inferno atrapalhar a sua vida ministerial ou subir ao seu coração, ao ponto de você pensar, já sei o suficiente sobre isso, já ouvi o suficiente sobre isso. Lá vem o meu pastor falar sobre esse assunto de novo. Não, porque é que ele não muda de assunto? Esse assunto de novo, quanto mais nós escutamos. Porque como diz o pastor Humberto, um grande ministro do nosso ministério, um supervisor, ele diz que a verdade que nos libertou é a mesma verdade que vai nos manter livres. Amém. A verdade é que você escutou ela uma vez e ela te libertou. Escutá-la novamente, vai manter-nos continuamente, constantemente libertos. Amém? 1 de Pedro capítulo 4, eu quero ler com você apenas 2 versículos aqui. Muito interessante, algo que a palavra nos fala um pouco sobre ministério, e eu quero começar com esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e versículo 11. Olha o que é que o apóstolo Pedro ele fala aqui, escrevendo aos seus filhos na fé. Versículo 10 ele diz que cada um, se referindo ao serviço na igreja, cada um administre aos outros, ou sirva aos outros, com o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E ele diz que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar ou servir, administre ou sirva segundo o poder que Deus dá. Para quê? Para que em tudo, ou seja com alguém falando, ou seja com alguém administrando, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Então aqui Pedro ele está dando algumas diretrizes para nós que estamos envolvidos no ministério, você que tem um chamado ministerial, já esteja você atuando em um ofício, atuando no ministério de uma forma mais específica, ou ainda você sente esse desejo no seu coração, mas você ainda não está plenamente envolvido no ministério, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, que aquele que aspira ao episcopado, aquele que deseja o episcopado, ou deseja o ministério, ele deseja uma coisa excelente. Não é pecado desejar o ministério, não é pecado desejar ser um ministro, não é pecado desejar estar envolvido nas coisas do Senhor, servir a Deus. Agora, para que você faça isso, existem qualificações necessárias. Para que nós possamos entrar no chamado e exercer o ministério, existem coisas que são requeridas em nós. E Pedro aqui falando, ele fala que quando nós estamos envolvidos nessa questão do ministério, nós precisamos entender a primeira coisa, de que nós devemos entender que ministério é servir uns aos outros. Ele diz, administre aos outros. Ministério, amados, é uma coisa que nós não podemos esquecer. Ministério não é uma fonte de promoção pessoal. Ministério não é um meio da gente promover o nosso nome. Ministério é algo que nós fazemos, o ministério é algo que existe para que nós possamos servir a outras pessoas. Ainda que você seja pastor, seja profeta, seja evangelista, seja mestre, seja apóstolo, e está no ministério, nunca diz respeito a algo que você vai fazer para se beneficiar, mas é sempre algo que nós devemos ter em mente. Estamos entrando no ministério para servir a outros. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre licenciamento e vamos falar um pouco mais sobre ordenação ministerial. Mas sabe, quando nós somos licenciados no ministério, nós não subimos um degrau, nós descemos um degrau. Cada vez mais que nós subimos numa escala hierárquica ou subimos num nível de responsabilidade no ministério, isso é não para que nós possamos aparecer mais, mas para que nós venhamos colocar as pessoas a quem nós servimos e ministramos cada vez mais em evidência. Porque ministério diz respeito a servir aos outros. Diga comigo, ministério diz respeito a servir aos outros. Agora o interessante é que ele fala que nós devemos administrar aos outros, agora de acordo com o dom que eu recebi. Cada um de nós temos dons que recebemos de Deus para que possamos servir ao corpo.
Isso me leva a entender que eu não devo querer servir ao corpo de Cristo exercitando o chamado de uma outra pessoa. Eu devo querer servir a Deus e servir ao corpo de Cristo da forma com que eu sou, do jeito com que eu sou, com os dons que eu recebi de Deus, porque eu, com os dons e com os talentos que eu recebi de Deus, eu vou servir e alcançar a vida de outras pessoas de uma forma que ninguém tem condições de alcançar. Eu me lembro que, logo quando eu comecei a ministrar, e vocês estão aqui comigo há quase uma semana em Mossoró, vocês já perceberam pela aula demonstrativa e pela ministração da palavra, o jeito que eu ministro e o jeito que eu ensino. Eu sou assim em qualquer lugar por onde eu vou. Em Petrolina, na minha igreja sede, onde eu fui treinado, em Crato, onde eu estou pastoreando, em Campina Grande, quando eu tive a oportunidade de dar aula no Rema lá e ministrar no ministério. Por quê? Porque eu tenho um jeito particular de ser. Eu tenho um jeito diferente, que se você for tentar fazer aquilo que eu faço do jeito que eu faço, certamente não vai dar certo. Mas do jeito com que eu sou, eu alcanço pessoas com a unção e com a graça e com o dom que Deus me deu. Mas não é porque você é diferente de mim que você não vai poder alcançar as pessoas. Porque você alcança as pessoas com o dom e com a unção que Deus deu a você, do jeito que você é. É por isso que nós sempre dizemos que Deus não unge cópia. Diga comigo, Deus não unge cópias. Você pode ter um ministro que você gosta, que você se espelha. Eu tenho vários ministros que eu gosto deles e mais. Poderia citar o nome aí de pelo menos 10. Eu gosto da forma com que ele ensina, eu gosto da forma com que ele ministra, mas eu não tento imitá-lo, porque eu sei que não vai dar certo. Deus, ele não unge cópias, Deus, ele só unge originais. Então é importante nós entendermos isso quando nós estamos envolvidos no ministério ou estamos desejando, aspirando essa vida ministerial. Devemos servir aos outros conforme o dom que nós recebemos de Deus, com a nossa originalidade, com os nossos talentos, da forma com que Deus nos criou. Agora o interessante é que no versículo 11 ele fala sobre duas classes diferentes de pessoas que ministram ou que servem na igreja local, que servem no corpo de Cristo. Ele fala que existem pessoas que são ungidas para falar. Diga comigo, ungidas para falar. Tanto que ele diz que se alguém falar, ou se alguém fala, essa pessoa que foi ungida para falar, que fale segundo as palavras de Deus. Então aqui, essa primeira parte aqui, se alguém fala, ele está se referindo a uma classe de ministros na igreja local, chamada de ministros nos 5 dons. Pessoas que são ungidas por Deus, levantadas por Deus, escolhidas por Deus para serem ministros da palavra. Pessoas que foram levantadas e escolhidas por Deus, elas não se escolheram, elas não decidiram, não, eu vou ser um profeta, eu vou ser um apóstolo, porque você certamente já fez o Rema e você já viu a matéria Ministério Prático, se você não fez ainda, certamente vai fazer. Em que nós aprendemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que a Bíblia diz que Ele mesmo, Deus, Ele mesmo deu alguns para. Ele mesmo, e meu pastor Edilson, ele diz, né? Você sabe o que quer dizer Ele mesmo? Essa expressão Ele mesmo quer dizer, Ele não perguntou a sua opinião. Ou em outras palavras, essa expressão Ele mesmo quer dizer, não é da sua conta. Porque às vezes, nesse chamado ministerial, a gente questiona o nosso chamado, mas por que Deus me chamou para ser profeta? Por que Deus me chamou para ser apóstolo? Por que Deus me chamou para ser tal coisa? Não é da sua conta. Ou às vezes nós olhamos para a vida do outro, que é bem pior, e começamos a olhar, rapaz, porque é que Deus chamou fulano de tal para... Não, acredito não, mas Deus chamou fulano de tal para ser profeta. Se fosse eu não chamava, graças a Deus que ele não é servo seu, é servo de Deus. Quando ele diz Ele mesmo, quer dizer, não é da sua conta. Aleluia. Não tem nada a ver com o nosso gosto, tem a ver com a escolha soberana dele. Ele escolheu e pronto. Então isso, amado, nos traz um alento. Deus não escolheu você nem a mim para o ministério, se você tem um chamado nos 5 dons ministeriais, por causa da sua habilidade. Ele escolheu você com base na soberania dele. E Ele vai colocar pessoas ao seu lado para te treinar e para te levantar e para desenvolver os dons e talentos que você vai precisar para o ministério. Então nós vemos aqui que algumas pessoas são levantadas para falar. Se alguém fale, fale segundo as palavras de Deus. Um ministro nos 5 dons ministeriais, independentemente de qual seja o seu ofício no qual ele seja estabelecido, a sua principal função é pregar e ou ensinar a palavra.
Mesmo o profeta, aquele do manto, aquele que entrega o recado, aquele que flui de uma forma mais especial nos dons ministeriais, nos dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, simples dom de profecia, mesmo o profeta, a sua principal função não é profetizar, a sua principal função é pregar ou ensinar a palavra. Assim também o mestre, assim também o pastor, assim também qualquer outro ministro. Então ele disse, se alguém foi chamado para falar, se o seu chamado é nos 5 dons ministeriais, fale segundo as palavras de Deus. Agora existe uma segunda classe de pessoas que também são chamadas para ministrar e para servir, mas que não são chamados nos 5 dons ministeriais. Pedro ele fala sobre essas pessoas em seguida. Ele diz agora, se alguém administra ou se alguém ministra, administre ou ministre segundo o poder que Deus dá. Então existe aqui uma classe de pessoas igualmente importantes para a igreja local, que foram ungidas não para falar, mas que foram ungidas para administrar. Então essas pessoas que foram ungidas para administrar ou para ministrar, para servir o corpo, é aquilo que Paulo chama de ministério de socorros. Pessoas que foram levantadas por Deus, que não têm um chamado para o púlpito. Nem todo mundo tem um chamado para o púlpito. Não, vou dizer de novo. Nem todo mundo tem um chamado para o púlpito. Diga graças a Deus. Porque se todo mundo tivesse um chamado para o púlpito, quem era que ia sentar para ouvir? Deus distribuiu pessoas, dons e talentos e habilidades no corpo conforme Ele quis. E existem, a grande maioria das pessoas dentro de uma igreja local, na verdade, vão ter um chamado no Ministério de Socorros. O que é o Ministério de Socorros? Só para relembrar você, é todo o ministério que serve para dar suporte aos ministros nos 5 dons ministeriais. Todo aquilo que diz respeito à organização da igreja, para que fazer com que o ministro chegue aqui, ministre a palavra com ousadia, que ele tenha tempo de orar, que ele tenha tempo de ler a palavra, que ele tenha tempo de exercer o seu ministério aqui. Tudo aquilo que é feito para dar suporte a isso é Ministério de Socorros. Diaconato, conselheiros, parte administrativa da igreja, Ministério de Música, tudo isso diz respeito ao Ministério de Socorros. Amém? Então, já tendo introduzido isso, lembrando a você algumas coisas, existem alguns conselhos rápidos que eu quero dar para você, antes de entrar na parte mais prática de licenciamento e ordenação e pré-requisitos que o ministério exige para que alguém seja licenciado ou ordenado. Eu quero dar para você alguns conselhos importantes, se você já está no ministério, ou se você reconhece que você tem um chamado ministerial e que você deseja ser treinado no seu chamado ministerial. Existem 4 coisas que são extremamente importantes na vida de um ministro, não apenas no período de treinamento, mas principalmente depois do período de licenciamento e ordenação. Porque eu não sei se você sabe, mas a diligência que vai fazer você ser licenciado vai ser a mesma diligência que vai manter você no topo do ministério. Porque não adianta apenas nós sermos dedicados enquanto nós queremos ser licenciados. Eita, eu quero ser licenciado, eu quero ser professor do Rema, eu quero ser professor do Rema. Meu sonho é ser professor do Rema, porque ser professor do Rema tem um glamour. A gente está aqui numa equipe interna, uau, fulano de tal é professor do Rema. Mas você não imagina quando esse professor do Rema passa 15 dias trancado dentro de um apartamento sozinho. Aleluia. O tanto de tempo que esse professor do Rema às vezes tem que passar longe da sua família. O quanto tempo que esse professor do Rema passa nos aeroportos da vida esperando 10 horas de uma conexão de um voo para o outro. Então existe um glamour e nós colocamos um glamour no ministério que ele não existe. Quando você entra, quando você está lá, aí é que você vê de uma forma mais clara, rapaz, o negócio aqui é mais apertado e mais estreito do que o que eu imaginava. Então, são os princípios que vão levar você ao licenciamento e vão manter você no ministério. Joyce Meyer fala que o grande problema de muitos homens e mulheres de Deus que não se mantêm numa vida ministerial saudável é porque eles abandonam os princípios que o levaram para o ministério quando eles começam a exercer esse ministério.
Então, eu tenho alguns conselhos para dar para você. Se você já está ativo no ministério, se você já está servindo ativamente, ou se você é candidato ao licenciamento, ou se você é candidato à ordenação, ou se você tem um desejo de ser professor do Rema, ou se você tem um desejo de ser levantado como ministro nesse ministério Verbo da Vida, se você tem um chamado para exercer nesse ministério Verbo da Vida, ou em qualquer outro também, mas alguns conselhos são muito importantes que eu quero dar para vocês. São apenas 4. Existem 4 coisas que são importantes demais na nossa vida, antes de sermos licenciados, quando fomos licenciados, quando fomos ordenados e até o arrebatamento da igreja. Primeira coisa que um ministro precisa ter sempre, amado, uma palavra que nunca pode abandonar a vida de um ministro, seja ele já em atuação ou um candidato a ministro. Um ministro precisa estudar. Oh, como você está animado. Aleluia. Eu vou dizer de novo, que você está bem animado com o que eu disse. Um ministro precisa ser alguém que gosta de estudar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, você apenas anota. Paulo, ele fala um pouco sobre isso, ele diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro de que não tem de que ser envergonhado, mas que maneja bem. Diga comigo, maneja bem. Maneja bem a palavra da verdade. Como um ministro vai manejar bem a palavra da verdade se ele não estudar a palavra da verdade? Um ministro não estuda apenas a palavra para pregar. Ele não estuda apenas a palavra para ministrar, para ensinar. Ele estuda a palavra para vivenciar aquilo. E se um membro, alguém que não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, já tem a obrigação de meditar constantemente na palavra, quanto mais um ministro. O nosso nível de sucesso no ministério vai ser diretamente proporcional ao nosso nível de dedicação ao estudo. Então nós devemos sempre estudar constantemente, e esse estudar diz respeito a estudar as Escrituras e estudar bons livros que vão promover a sua visão e vão promover aquilo que você acredita. Você é da palavra da fé? Não, vou perguntar de novo. Quantos aqui são da palavra da fé? Amém. Isso subentende que os principais livros que você tem que ler devem ser livros da palavra da fé. Amém. Você faz parte de uma igreja que valoriza o Rema. Amém. O que dá a entender que você precisa ler os livros do irmão Reagan. Amém. Amém. Se existe alguém aqui que tem um desejo de ser professor do Rema, eu quero dizer para você, você precisa se debruçar sobre 2 coisas. Sobre a Bíblia Sagrada em primeiro lugar e em segundo lugar sobre os livros do irmão Reagan. Faça uma lista dos livros do irmão Reagan, a grande maioria já foram publicados em português. Faça uma lista daqueles que você já leu. Aqueles que você não leu ainda, tente adquirir. Porque você vai ficar afinado com a visão. Você me pergunta, é pecado ler livros de outros autores? Não. É pecado ler livros de visões diferentes? Não. Mas eu não devo me focar numa visão diferente quando eu não estou firmemente estabelecido na minha visão. Porque isso vai gerar com que você comece a pregar a sua própria opinião, comece a pregar o seu próprio pensamento, comece a divagar. Isso é divisão, 2 visões diferentes. Você vai começar a ficar dividido, vai começar a ficar confuso. E isso não vai ficar apenas para você, você vai soltar para outras pessoas. Então é muito importante. Mas eu já li todos os livros do irmão Reagan. Leia de novo. Mas eu já conheço de cor e salteado. Leia para conhecer de salteado e de cor. Esse ano eu fiz um propósito pessoal. Eu disse, eu vou começar agora de novo a ler os livros do irmão Reagan. Comecei a pegar, quais os livros que você está lendo? Você é da coordenação doutrinária, graças a Deus. É por isso mesmo que eu preciso estar mais afinado com a visão. Comecei a pegar o nome de Jesus para ler de novo. A autoridade do crente para ler de novo. Não, eu sou professor do Rema, mas eu estou além daquilo que o irmão Reagan ensinava. Está complicado, hein? Nós precisamos nos dedicar ao estudo, precisamos nos envolver com aquilo que vai trazer edificação para a nossa vida. Diga, eu preciso estudar.
Um segundo ponto, muito interessante, né? Tem a questão do estudo e um outro conselho importante é que no ministério você precisa de dedicação. Diga comigo, dedicação. Romanos, no capítulo 12, versículo 7, Paulo fala que se o chamado de alguém é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se você foi chamado e você entende que você tem um chamado para ministério nos 5 dons, para pregar e para ensinar a palavra, você precisa ser dedicado naquilo que você está fazendo. Quem aqui conhece o reverendo Saulo Stan? Você conhece? Aquele cara é o top das galáxias. Eu falo com ele quase todo dia. E o que me impressiona no Saulo é a disciplina que ele tem de ler. A dedicação para ler. Quem aqui conhece Edilson de Lira Vasconcelos Filho? Amém. Meu pastorzão querido do meu coração. Meu pastor, meu pai, meu mentor, meu amigo. Aquele que puxa a minha orelha de vez em quando. É impressionante o quanto de livros que aquele cara lê. Ele é dedicado àquilo que ele faz. Ele ensina com maestria. Sabe, dedicação quer dizer, tudo que você for fazer no ministério, faça com excelência. Vai ministrar a palavra, estude como se fosse a última vez que você fosse ministrar. Porque acontece uma coisa, às vezes, quando você está envolvido, quando você está empolgado para entrar no ministério, você é bem dedicado. Eita, glória a Deus e aleluia. Mas depois que você é licenciado ou ordenado, você já está no ministério, você começa, a tendência natural, se você não cuidar, é de você desfalecer. Não preciso estudar mais tanto para pregar, não. Já conheço a Bíblia. Já tenho um caderno cheio de esboço de ministração aqui, é só escolher uma e vou lá na frente e prego e está tudo certo. Não, nós precisamos ter essa dedicação todas as vezes que vamos ministrar a palavra. É aqui eu falo para ministro nos 5 dons ministeriais, como se fosse a única e última vez que você vai ministrar a palavra. Amém. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se a palavra que você vai ministrar não empolga você, ela não vai empolgar quem te escuta. A primeira coisa que a palavra tem que fazer, amado, é empolgar você que está ministrando, é empolgar você que está ensinando. Você, uma vez alguém chegou para John Wesley e perguntou para ele assim, por que é que você atrai tanta multidão nos seus sermões? Ele disse, eu apenas me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Eu apenas me coloco em chamas e as pessoas vêm ver o fogo em mim. Então isso faz parte da nossa dedicação, fazer com esmero aquilo que nos é colocado nas mãos, principalmente na questão da dedicação à elaboração da mensagem. Amém? Uma outra coisa muito importante é a consagração. Diga comigo, consagração. Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, ele era alguém que tinha sido chamado para o ministério, mas ele não estava preocupado com títulos, não estava preocupado com honra humana, ele não estava preocupado com conforto humano, mas ele estava preocupado, entre aspas, ou ocupado em servir a Deus da melhor forma possível, não tendo a sua vida por preciosa. Quando nós entramos no ministério, amado, tem momentos que você vai fazer coisas que você não gostaria. Aleluia. Quem é pastor, quem tem um chamado pastoral, já atua no ofício pastoral, ou já atuou no ofício pastoral, sabe que não é muito legal levantar 4:30 da manhã para acudir alguém que precisa. 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, a hora do cara dormir, tranquilamente, de boa. Na hora que o cara está tendo visões e revelações de noite, a hora que alguém liga para você, pastor, estou passando mal, preciso ir para o hospital, não tem ninguém para me levar. Dá vontade de dizer assim, irmã, pelo amor de Deus, pega um Uber. Pegue um táxi, não, amado, mas quando a gente se consagra ao ministério, amado, a gente se consagra inteiramente ao Senhor. A gente não tem mais vontade própria, a gente não está lá para fazer o que a gente quer, a gente está lá para fazer aquilo que o Senhor quer. E algumas vezes o Senhor vai requerer de mim e de você algumas coisas no ministério que eu e você naturalmente não queremos fazer, mas é nesse momento que nós lembramos que Ele é o Senhor e nós somos o servo. Isso inclui não apenas durante o período em que você está envolvido no ministério, mas durante o período do treinamento ministerial.
Entenda bem que às vezes algumas coisas o teu pastor e o teu líder vai treinar você, pedindo para você fazer coisas que naturalmente você não tem habilidade para fazer, nem você quer. Aleluia. Você está aqui ou já foi? Tem coisas que o teu pastor e o teu líder vai pedir para você fazer, que você não sabe fazer e que você não quer fazer, mas você precisa fazer, porque você só vai depois, quando estiver no ministério, a saber ensinar submissão, se você primeiro aprender a viver submissão. Meu amado, lá em Petrolina, durante o tempo, eu gosto de sempre citar histórias da minha própria vida. Lá em Petrolina, amado, eu servi em meio mundo de coisa. Eu fiquei 6 anos ao lado do pastor Edilson, eu fui secretário da igreja, secretário pessoal dele, aquele que pagava as contas dele. Às vezes eu estava tão ligado com as coisas do meu pastor, que às vezes quando eu ia fazer alguma compra e alguém pedia o meu número do meu CPF, eu ia dar o dele. Ele dizia, não, esse daí não é o meu não, esse daí é de uma outra pessoa. Aí eu esquecia o meu, que eu lembrava o dele. Eu que cuidava das viagens dele, cuidava das milhas dele. Viajou, era eu que colocava as milhas. Mísia viajava, era eu que colocava. Era eu que fazia essa parte. Quebrava alguma coisa da casa dele, aí era eu que não ia resolver, porque eu não sei resolver nada, mas eu procurava alguém para resolver. E fui secretário da igreja, secretário do pastor, secretário da supervisão, líder de departamento, coordenador de departamento, tradutor na igreja local. Eu era o Severino quebra-galho. E tinha coisa que às vezes o pastor pedia para eu fazer e eu não sabia fazer. Ele pedia para mim, Anderson, faça tal coisa. E eu, pastor, eu não sei. E ele dizia, mas você vai aprender. E eu dizia, pastor, tem gente que, pastor, não tem fulano de tal que é melhor do que eu. Não, é você mesmo que vai. Eu digo, sim, senhor, chefe. Até hoje eu chamo ele de chefe, quando eu falo com ele, Pai do Senhor, chefe, graça e paz, chefe. Sabe, isso envolve a consagração. E não pense você que depois de você ser licenciado e ordenado, que isso vai mudar. Agora eu sou licenciado, agora eu tenho credencial da AMVV, agora eu sou ministro onde quer que eu chegue, onde quer que eu chegar agora não preciso mais. Quem disse? Agora é que são elas. Agora é que o caldo fica mais grosso. Agora é que a sua consagração tem que ser maior. Então isso é extremamente importante. E uma outra coisa que eu já falei rapidamente sobre isso, para encerrar essa parte dos conselhos mais práticos, é que nós, como ministros, precisamos sempre ter em mente a palavra submissão. Você está feliz, não? Amém. Submissão. O que é submissão? Submissão é estar abaixo de uma missão que não é a sua. É colocar a sua missão abaixo da missão de uma outra pessoa. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala em Hebreus 13, 7 e 17, você conhece, obedecei aos vossos guias, obedecei aos vossos pastores, seja submisso, se renda, se coloque debaixo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, não existe nenhum nível hierárquico em Deus no ministério que você vai crescer tanto que você não vai precisar ser submisso a alguém. Não existe essa de que eu agora sou professor do rema. Agora eu mando em mim mesmo. Manda nada. Jesus manda em você. Seu pastor local continua mandando em você. Porque se você pisar na bola, ele liga para Carrobé e pede para tirar você da escala. Ligeirinho, sem... Ligeiro. Carrobé, a camada endureceu o pescoço aqui. Tira ele daí da escala e Carrobé vai tirar. Porque a palavra maior é a palavra do pastor da igreja local. O pastor na igreja local é a maior autoridade ministerial que existe dentro de uma igreja local. Então nós precisamos entender esse princípio da submissão. Diga comigo, o princípio da submissão. Não importa o quanto você cresça, não importa o quanto você chegue onde Deus quer que você chegue, sempre você vai estar, isso é até seguro para você, sempre você vai estar e deve estar debaixo da tutela e das ordens e da orientação de uma outra pessoa. Diga amém? Então, falando de uma forma mais prática, mais direta no Ministério Verbo da Vida. No Ministério Verbo da Vida, a forma de nós treinarmos ministros, e de ministros sermos treinados, ela segue a visão que nós recebemos do nosso pastor Bud, e que é a visão que Jesus, ou a forma que Jesus fazia com os seus discípulos.
Quando você vê lá, não precisa você abrir, apenas você anota se quiser. Em Marcos, no capítulo 3, versículo 14, quando Jesus ele vai escolher os seus 12 discípulos, os seus 12 que eram então discípulos e queriam se tornar apóstolos. A Bíblia diz que Jesus ele escolheu 12 para, primeiro, estarem com ele. Diga comigo, estarem com ele. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 para estarem com ele e para os enviar. Antes de enviar os seus 12 discípulos, agora apóstolos, Jesus os escolheu para estar um tempo com ele, para que Jesus pudesse conhecê-los, para que Jesus Cristo pudesse treiná-los, para que Jesus Cristo pudesse corrigi-los, para que coisas da unção que estavam na vida de Jesus pudessem ser compartilhadas com eles. A unção com quem você se associa, dessa unção você recebe. Pode chegar até um nível, amado, que você se associa tanto com a unção do teu mentor, do teu pastor, do teu líder, que tem coisas que você vai falar parecido com ele. Expressões que você vai utilizar que são iguais a dele. O jeito de pregar, algumas vezes, vai ser influenciado pelo jeito dele, involuntariamente. Algumas vezes eu estou pregando ou ministrando, e uma vez eu fui pregar num determinado lugar, e alguém chegou para mim e disse assim, ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu digo, diga, meu filho, pergunta, se eu souber eu respondo. Ele disse, você é ovelha de Adilson de Lira, né? Aquele pastor que é médico. Eu disse, sou. Por quê? Eu digo, rapaz, porque o teu jeito de pregar e de ensinar parece demais com o jeito dele. Claro que eu sou mais bonito que ele, né, gente? Mas a inteligência, ele está anos-luz na frente. E muitas vezes eu me vejo falando, aconselhando, pregando, ensinando, falando coisas que ele fala. Porque eu estava debaixo da influência. Era isso que Jesus Cristo queria fazer. Treinamento é um período de estar perto. Treinamento é um período de estar perto da liderança. Jesus fez isso. Ele sabia dos defeitos dos discípulos? Sim ou não? Ele sabia dos defeitos dos discípulos? Ele sabia até que Judas roubava. Ele já sabia de antemão que Judas era desmantelado, mas por que ele puxou para perto? Para tentar corrigir, para que a influência dele corrigisse e modificasse aquilo em Judas. Judas não quis conversa, mas os outros 11 tiveram sucesso e êxito no ministério. Jesus fez de tudo para treiná-los, então Jesus ele chamou para perto. E uma vez que esse alguém está perto, uma vez que esse alguém é treinado de perto, agora ele é apto para ser liberado, para ser enviado, para exercer agora o seu ministério. Amém? Então, assim aconteceu com o apóstolo Bud e o apóstolo Guto. Assim aconteceu com o pastor João Roberto e o apóstolo Bud. Assim aconteceu com Jesus e os discípulos. Assim aconteceu com Josué e Moisés. Assim aconteceu com Elias e Eliseu. É a forma de treinamento que nós vemos na Bíblia. Alguém para ser treinado, ele vai ser chamado para perto. Então, amado, se você for chamado cada vez mais para perto do pastor Jackson, não fique apoquentado nem agoniado, não. Isso é bom para você. Quanto mais perto você está, melhor ele vai conhecer você. Melhor ele vai conhecer tuas crecas, tuas feridas, tuas perebas. Melhor ele vai conhecer os teus defeitos, porque é na convivência que você revela quem de fato você é. Você não me conhece. Você me conhece aqui. Quem me conhece é minha mulher e meu menino que vive comigo 24 horas. E quem conhece é meu pastor, que foi quem me treinou, quem me levantou, quem almoçava comigo, quem puxava minhas orelhas com força. E olha, meu amado, que eu tive orelha puxada, que não foi brincadeira. O pessoal às vezes olha e diz, rapaz, esse menino tão novo, rapaz, com tanto pouco tempo de Ministério Verbo da Vida, já está na coordenação doutrinária. Eu digo, tem uma música de Serginho Brito que ele canta, né? Quem me vê assim não sabe o que eu passei. Não sabe, amado, somente aquele gabinete pastoral, eu e o pastor Edilson em mídia sabemos o que eu já escutei. O que eu já fiz de besteira, que tem coisa que quando eu me lembro, tem coisa que eu já fiz de besteira com o pastor Edilson, quando eu estou falando com ele, diz assim, ó, nem me lembre disso. Mas, amado, nisso a gente cresce. Porque quando a gente está próximo, no relacionamento, conhecendo a outra pessoa, isso faz com que os nossos defeitos saiam com mais facilidade. E aí a gente vai ser corrigido. Não fique chateado com a correção, não. Eu tenho uma ministração que eu sempre ministro, que são os 3 Cs do ministério. Ou seja, são os 3 Cs que vão acompanhar você, precisam acompanhar você toda a sua vida: caráter, comunhão e correção. Meu amado, quem quer crescer no Senhor?
correção vai fazer parte da sua vida. Durante o treinamento, depois do seu licenciamento, depois da ordenação, até Jesus Cristo voltar, você vai ser corrigido. Você não vai ser corrigido no céu, porque no céu você vai estar num estado de perfeição. Mas até no tribunal de Cristo vai ter umas correçãozinhas para nós lá. Qualquer dúvida sobre isso, pergunta ao mestre Saulo, que ele lhe responde. Então, falando sobre isso agora, amado, o Ministério Verbo da Vida, ele tem essa forma de treinar um ministro. Normalmente, esse ministro é treinado sendo chamado para perto, dando para ele funções dentro da igreja local. Você vai sendo crescido, você vai crescendo em responsabilidade dentro da igreja local. Às vezes alguém chega e o pastor pede assim para ele assim, irmão, fica ali na porta, ali, irmão, você chegou na igreja, ô irmão, que coisa abençoada, que bênção, eu queria que você ficasse ali na porta. Aí o camarada vem, mas meu chamado é pastor, irmão, que negócio de ficar na porta? Meu filho... Presta atenção, pastor nunca pede nada por nada a ninguém. Eu falo isso porque eu sou pastor também. Todo pastor, quando ele pede alguma coisa para alguém, amado, ele está visando alguma coisa na frente. Ele está visando beneficiar você, ele está visando treinar você, aperfeiçoar você, suprir uma necessidade. Mas assim, eu não estou apto para ficar na porta, não. Você sabe qual foi a minha primeira função na Igreja Verbo da Vida? Função assim, extremamente alta, de alta responsabilidade, assim, algo tremendo, tremendo. Sabe qual foi? Servir água e limpar a sala do discipulado. E servir água para os professores. Eu era um pastor que vinha de outra igreja. Eu digo, eu sou pastor e vou fazer discipulado de novo, não acredito não. Eu já sou crente, minha amiga, eu vou fazer discipulado daquele discipulado. Porque na minha cabeça, discipulado era para ser batizado nas águas, né? Eu digo, mas eu vou fazer discipulado para custo mesmo. Para quê? Não acredito nisso, não. E aí a minha primeira função foi extremamente visível, né? Arrumar a sala e colocar o copo d'água. Mas naquela coisa pequena, quem é fiel sobre as coisas pequenas vai ser colocado sobre o muito. Nunca pense que você vai ser colocado sobre o muito se você não for fiel nas coisas pequenas. Nunca pense que você vai ser colocado sobre o seu se você não for fiel naquilo que é do outro. A Bíblia diz, se você não for fiel naquilo que é do outro, quem vai te confiar naquilo que é teu? Se você quer ter bons ministros auxiliares, você que tem um chamado ministerial para pastor, comece sendo um bom ministro auxiliar. Comece sendo a semente daquilo que você quer colher no futuro. Então, uma vez que há esse processo de treinamento, então acontece algo chamado de licenciamento. Algumas pessoas às vezes não entendem o que é o licenciamento. Então, vamos supor que alguém tem um chamado ministerial. O irmão A tem um chamado ministerial. Ele tem um chamado ministerial de mestre. Então, o irmão A chega na igreja, ele vai, confessa Jesus. Vamos supor que ele não era crente, ele vai, confessa Jesus. Ele faz o discipulado, se torna membro e ele começa a se envolver na igreja local. Então o irmão A começa a se envolver na igreja local, o pastor começa a dar para ele funções, você vai fazer isso, faça aquilo outro, faça o rema. O rema é indispensável para qualquer ministro no Ministério Verbo da Vida. É impensável, é impossível você ser um ministro no Ministério Verbo da Vida e você não ter feito o rema. Mas para que esse negócio de rema? Remar o quê? É importante para a tua vida e para o teu ministério. Então o irmão vai, faz o rema, está apto ali, conhece a palavra, conhece a doutrina, e o pastor local percebe nele que ele tem um chamado para mestre. Então o pastor começa a dar para ele oportunidades. Ele começa a servir em outros departamentos, em outras coisas, que ele não vai direto para o púlpito. Ele vai sendo fiel em outras coisas, porque quando você ministra, amado, o que está sendo colocado na vitrine não é apenas o que você prega, mas é a vida de quem está aqui. Por isso que o púlpito ele é uma vitrine. Se você não quer ter a sua vida exposta na vitrine, não queira púlpito e não queira ministério. Porque quando você se torna um ministro dos 5 dons, licenciado de uma forma pública, a sua vida passa a ser da conta de todo mundo. Aleluia. Isso é para você pensar, para os candidatos a licenciamento e a ordenação. A sua vida é da conta de todo mundo, sim. Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado, diga no ministério. A sua vida é da conta de todo mundo. Então, se você deixa de pagar as suas contas, meu amigo, a culpa não vai ficar apenas para você, mas essa fama vai espalhar para todo mundo.
sua vida se torna uma vitrine. Quando eu ouvi isso na escola de ministros, o Suelen, se eu não me engano, esposa do apóstolo Guto, eu digo, meu Deus do céu, que negócio embaçado esse negócio de ministério. Então, esse alguém agora começa a receber oportunidades para ministrar a palavra, ele começa a desenvolver o seu dom, e o pastor vai vendo que ele tem um chamado, o pastor vai vendo que ele tem um chamado, no caso do exemplo que eu estou utilizando, como mestre. Então ele agora é alguém dedicado, ele é alguém consagrado, ele está com uma vida ajustada, ele não é perfeito, amém? Porque ministros não são perfeitos, mas devemos procurar a perfeição cada dia mais. Então ele vai agora servindo no ministério, ele é um diácono, ele é um conselheiro, ele é, sei lá, um ministro de música, mas ele está tendo sempre a oportunidade de ministrar a palavra. E ele agora entra na fase agora ministerial, em que o pastor dele vê claramente que agora ele está operando no ofício do mestre. Não é apenas algo que ele faz esporadicamente, não é ele ensinar esporadicamente. O pastor local percebe que esse ministro agora está fluindo no ofício do mestre. Então, quando o pastor percebe que ele está fluindo nesse ministério, quando o pastor percebe que ele está fluindo nessa unção, agora o pastor vai indicá-lo para algo chamado licenciamento. O que é o licenciamento, pastor Anderson? O licenciamento é o reconhecimento da liderança do ministério, de que sobre aquela pessoa opera um dom ministerial de maneira evidente. Diga comigo, maneira evidente. E que essa pessoa oferece as qualificações necessárias para o exercício público daquele dom. Então, o ministério não consagra instituindo alguém um ministro. O ministério apenas reconhece que aquele alguém já é um ministro. A igreja não levanta pastores. Quem levanta pastores é Deus. A igreja local treina o pastor e reconhece quando aquele chamado já está em operação. Então alguém não vai ser licenciado, no caso do irmão, ele não vai ser licenciado para ser mestre. Ele vai ser licenciado para reconhecer que ele já é um mestre. Você está comigo? Amém. Então, o ministério ele vai licenciar, ele vai reconhecer. O irmão A está operando no ofício do mestre, ele está de boa, ele tem um rema, ele está com a vida ajustada. O pastor reconhece que esse é o tempo, que ele está maduro o suficiente. E agora o que é que ele faz? Apresenta para o ministério, para que o ministério reconheça que aquela pessoa é um ministro, que aquela pessoa já tem um chamado em operação. Uma coisa interessante também é que nós, do Ministério Verbo da Vida, nós não licenciamos pastor, nós não licenciamos apóstolo, nós não licenciamos profeta, nós não licenciamos evangelista e nós não licenciamos mestre, nós licenciamos ministro do evangelho. Não existe, vamos hoje agora licenciar fulano de tal como pastor. Não. Ele vai apenas ser licenciado como um ministro que está já operando de uma forma sistemática no ofício ministerial do pastor. Por que nós não licenciamos alguém como determinada função? Porque nós entendemos que um ministro ele passa por fases ministeriais. Então um ministro pode ser que o chamado dele seja profeta. Mas um profeta pode ser que durante um tempo ele vá pastorear uma igreja. Ou pode ser que o chamado dele seja evangelista e durante um tempo ele vá pastorear uma igreja. Aí você vai, o irmão fulano de tal, ele tem um chamado de evangelista, mas ele está dando frutos como pastor, ele vai pastorear uma igreja, então você vai e consagra ele a pastor. Aí daqui a pouco ele sai da igreja, agora entra numa fase de evangelista. Não, vamos agora desconsagrar ele de pastor e vamos consagrar agora ele evangelista. Mas na verdade ele tocou no pastor, no ofício do pastor, e ele tocou no ofício do evangelista, porque ele é um apóstolo. Não, gente, está tudo errado. Vamos agora desconsagrar ele de pastor, vamos desconsagrar ele de evangelista, agora ele vai receber a consagração apostólica. Aí ele começa a fluir no profético. Não, vamos desconsiderar agora vamos ungí-lo a profeta, vamos consagrá-lo, licenciá-lo a profeta. Não funciona assim. Então o ministro ele é licenciado como ministro, diga comigo, licenciado
como ministro. Ele não é licenciado num ofício, ele é licenciado porque ele é um ministro que está operando já num determinado ofício, mas a gente sabe que ele pode, por fases ministeriais, modificar, Deus pode levá-lo para operar num outro chamado, mas isso não tira dele o chamado ministerial que ele tem dentro dele. Amém? Então isso é muito importante. Algumas pessoas às vezes perguntam, né? Ei, você já foi consagrado a pastor? Aí é um trabalho retado que dá para poder explicar. Mas, geralmente a maioria das igrejas consagram você a pastor, né? E aí aqui no Verbo da Vida a gente não consagra. Aí eu vou explicar, não, eu já sou ministro, licenciado, sou filiado à Associação Ministerial Verbo da Vida, mas a gente não tem uma consagração para pastor. Eu fui separado a pastor, apenas recebi uma imposição de mãos para poder assumir a igreja. Sim, mas a sua credencial de pastor você não tem, não? Eu digo, não tenho, não, abençoado. Você está comigo? Então a gente licencia, reconhece a liderança. Quem é que faz essa indicação? Sou eu que digo para o pastor: Pastor Jackson, olha, eu assim te dizer que eu estou pronto para ser licenciado. Pastor Jackson, assim, ó, olha para mim, me veja, viu? Assim, tipo assim, eu já estou craque, eu já sou um mestrão mesmo, tampa já, viu? E agora eu vou ser licenciado. Se tu fizer isso, teu licenciamento demora mais ainda. O pastor podia até estar pensando, mas como tu está querendo se promover, ele vai tratar você durante mais um tempinho. Então, quem faz essa indicação e esse reconhecimento? O pastor local. Diga comigo, o pastor local. Não é o apóstolo Guto, por exemplo, que chega aqui e vê um ministro que está operando no chamado dom ministerial e ele vai dizer: olha, Jackson, eu vejo que fulano de tal é agora o tempo de ser licenciado. Ele pode ter uma impressão do Espírito, mas a decisão parte do pastor local, porque é o pastor local. A igreja local é o lugar de treinamento do ministro. O ministro, ele é treinado dentro da igreja local. Seja apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, ele é treinado na igreja local. E quando ele é treinado na igreja local, que ele está apto e agora o ministério dele já está fluindo, aí o pastor vai e indica ele. O pastor vai e indica ele para quem? Para a supervisão. A supervisão são os representantes regionais do ministério. Aqui no Rio Grande do Norte, Manuel Dias de Lima Neto, conhecido como Maneco. Então o pastor Jackson tem um candidato, ele vê que esse candidato já está fluindo no dom, ele já está operando, ele já é um ministro, ele não vai ser, ele já é. Deus já deu a ele isso, já está fluindo na vida dele. Então agora o pastor Jackson vê que ele tem as qualificações, porque licenciamento não é uma promoção, licenciamento é um reconhecimento. Agora eu sou licenciado, agora eu fui promovido. Não, você foi apenas reconhecido, benção, aquilo que tu já estava fluindo. Não muda nada em termos de seu comportamento. Aumenta a tua responsabilidade perante os outros. Porque antes do licenciamento você é um ministro local apenas. Depois do licenciamento você passa a ser um ministro de extensão em qualquer lugar onde tiver um ministério Verbo da Vida. Então os olhos aumentam em cima de você. Então ele vai e indica, essa pessoa é indicada pelo pastor local para o supervisor. E aí o supervisor vai fazer o quê? Vai ratificar, vai aprovar. Você vai preencher uma ficha, aí o pastor chega para você e diz: olha, irmão A, agora eu indiquei você, vou indicar você para o licenciamento do Ministério Verbo da Vida. E o que é que faz? O pastor da sua igreja local, no caso aqui o pastor Jackson, vai preencher uma ficha de indicação do candidato. Nessa ficha, meu filho, vai tudo sobre Vossa Senhoria. Seu nome completo, seu endereço, quanto tempo o pastor lhe conhece. Aí tem lá uns pontinhos lá para avaliar a sua vida. Para o ministério saber, porque o ministério não conhece você. Quem conhece você é o pastor local. Quanto à pregação, aí tem lá excelente, muito bom, bom, ruim, só misericórdia. Tem tudo lá e o teu pastor vai avaliar você, vai passar para o ministério. Quanto à pregação, ele é muito bom. Quanto ao trato com a pessoa do sexo oposto. Não, esse camarada é meio coisado assim, quando vê uma mulher assim. Quanto às suas obrigações financeiras. Eu fico pensando que você não está sendo observado, não. Quanto às suas obrigações financeiras, como é? O pastor vai botar lá uma série de quesitos que ele vai colocar a respeito da sua pessoa lá. Porque quando ele está indicando você, ele está dando a cara dele à tapa.
Quando ele está indicando você, ele de uma certa forma está dizendo assim, eu treinei esse cara e esse cara está pronto para agora exercer esse ministério de uma forma geral no ministério Verbo da Vida. E ele vai colocar quanto tempo ele conhece você, vai colocar algumas observações sobre você. Se você foi divorciado alguma vez, aí vai botar lá, divorciou por modo de quê? Vai botar por isso. Seu nome já foi para o SPC ou Serasa alguma vez? Se foi na ficha, vai ter um espacinho lá para botar. Foi pro modo de quê? Por que foi que foi? Aí, por causa disso, foi minha sogra que comprou no meu cartão, aquela benção e não pagou e não sei o quê. E tá lá, foi meu cunhado que não sei o quê. Vai ter que discriminar tudo lá. Não pode maquiar nada, porque se maquia é mentira. Isso é mentiroso, está inabilitado para o ministério. Então, o pastor vai preencher essa ficha, indicando o candidato. E aí, o candidato, o candidato, vai preencher também uma ficha dele, com seu nome, por que você quer ser licenciado, com alguns dados básicos a respeito da sua vida. Essas duas fichas são mandadas para quem? Para a supervisão. O supervisor vai entrar, existe um sistema no ministério, por nome de Gerar, ele vai entrar nesse sistema e vai cadastrar esse candidato. Vai cadastrar você no sistema. Quando você preenche a sua ficha, vai ter um link. Você vai colocar o seu e-mail. E para o e-mail desse candidato, vai um link com a parte maravilhosa para todo mundo que vai ser licenciado, por nome de questionário doutrinário. Posso ouvir um amém? Tem gente que já está até pensando em desistir do ministério já. Então, uma vez que você colocou tudo lá, você pode ser aprovado moralmente para o ministério, mas pode ser reprovado doutrinariamente. Porque não é porque o pastor indicou que o ministério vá 100% avaliar. Porque quando alguém é indicado, o ministério faz uma reunião e eles vão discutir os assuntos com relação àquilo que foi colocado na ficha. Mas passou, beleza, moralmente ele está de boa. Mas aí o questionário doutrinário, você vai receber, você abre o seu e-mail, tem lá um link. Você entra e você vai responder um questionário doutrinário. O questionário doutrinário, amado, ele é para avaliar. Ele tem a intenção de te aprovar e não de reprovar. Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é saber se você está afinado com a visão do ministério no qual você vai ser levantado como ministro. Então ele vai fazer perguntas a você e você vai responder sobre fé, a autoridade do crente, sobre esses assuntos que você estuda no Rema. E detalhe, hoje em dia, na época, né, eu costumo dizer na época da nova aliança, é mais fácil, porque você pode preencher online. Mas na minha época, e na época que o pastor Jackson fez também, era um questionário que você preenchia à mão ou no Word, enorme. Que o de Ronald Schill foram 32 páginas. Isso. Para você falar sobre morte espiritual de Jesus. Jesus morreu espiritualmente, por quê? O que é fé? O que é o espírito da fé? Agora as perguntas são mais curtas e teoricamente mais fáceis. No licenciamento não há um rigor tão grande na acertatividade das respostas, porque entende-se que o licenciamento ele também é um período de treinamento. O ministro ele é treinado na igreja local para entrar no ministério, e quando ele é licenciado, ele entra de fato no ministério, mas ele continua sendo treinado no exercício do ministério. Não, agora eu sou licenciado, agora o meu pastor não vai pegar mais no meu pé. Engano seu, agora que ele vai ficar mais perto mesmo. Porque o licenciamento também é um período de provação, é um período de treinamento, no qual você está sendo treinado agora não para entrar no ministério, mas treinado estando no ministério. O licenciamento é como uma carteira de habilitação provisória. Qual é a diferença de uma carteira de habilitação em termos práticos, de alguém que tem uma carteira de habilitação provisória para alguém que tem uma definitiva? Em termos práticos? Nenhuma. Não, é porque quem tem a provisória não pode ir daqui para Fortaleza, não. Quem tem a provisória só pode rodar aqui dentro de Mossoró, agora quem tem a definitiva pode ir mais longe. Existe isso, não? Não. Ele já fez a prova
ele já foi aprovado, ele recebe apenas uma provisória, em que dá a ele plenos direitos, como se ele já fosse alguém com habilitação definitiva. Só que existem alguns erros que, no período em que você está com a provisória, você é cobrado com mais rigor do que quando você estiver com a definitiva. Então, o licenciamento, ele é esse período em que você vai ser treinado fazendo. Então, quando você preenche o questionário doutrinário, você pode pesquisar. Olha que coisa boa. Você abre, você pode pesquisar nos livros. Você pode ler. Então, por isso que é importante você, quando você for indicado ao ministério para o licenciamento, você fazer com excelência e dar o seu melhor. Não apenas para responder bem, mas para saber responder aquelas perguntas se alguém te fizer. Então, você vai preencher o questionário doutrinário, e quando você preenche esse questionário doutrinário, ele vai ser enviado para a coordenação doutrinária. Vai cair na mão de quem? Na minha e de mais uma turma boa. E a gente vai avaliar o questionário. A gente vai ler e vai ver se está completo, se está incompleto, se está bom. A depender do nível em que você responde o seu questionário, você pode ser aprovado ou não para ser licenciado. Pastor Anderson, já teve caso em que você já reprovou um candidato para não ser licenciado? Infelizmente, sim. Porque o camarada parece que fez o questionário com uma preguiça, não levou a sério o questionário, porque talvez já achou que, não, vou ser indicado mesmo, então qualquer coisa, qualquer jeito que eu fizer, meu pastor já me indicou, então qualquer coisa. E aí o questionário estava tão ruim, que teve coisa que ele pesquisou no Google e copiou e colou. Eu digo, gente, infelizmente esse camarada não tem condições. Eu falei para Marcos Honório Júnior, que é o nosso chefe da coordenação doutrinária, eu disse, Júnior, teve um camarada que eu reprovei ele aqui, o que é que eu faço? Ele se reprovou, está reprovado. Eu disse, senhor. E ele não foi licenciado por causa disso. Então é importante, antes de você ser licenciado, por isso que eu digo, estudar constantemente os livros do irmão Rega, que quando você estiver firme na visão, você não vai ter dificuldade nenhuma de responder aquele tipo de pergunta. Jesus morreu espiritualmente? Não sei, talvez, quem sabe. Tem uns que botam umas perguntas, irmão, lá. Pergunta não é nada difícil não, irmão. As perguntas são tipo, o que é o Espírito da fé? Jesus Cristo era Deus e homem quando estava na terra? Tem essa pergunta lá. O que é proibido? O que é que tem de proibição para o crente comer hoje na nova aliança? Tem lá uma pergunta lá. O que é evangelismo? Tem lá uma pergunta lá. As perguntas, irmão, mais fáceis do que tirar a bala da boca de banguelo. Que é você meter o dedo e puxar, que não tem dente para apertar. É fácil demais, irmão. Muito simples. Agora precisa de atenção, precisa de zelo na hora de responder. Amém? Então, uma vez que ele responda satisfatoriamente aquilo, uma vez que ele responda bem, minimamente não vai haver um rigor tão grande, não vai haver um rigor tão excessivo, porque ele vai entender que você vai estar num período de treinamento ainda. Pronto, você respondeu, beleza, já foi aprovada uma parte, agora foi aprovada a segunda parte, você vai ser comunicado por seu e-mail que o seu questionário doutrinário foi aprovado, e aí é só alegria e felicidade. É só se inscrever na conferência de ministros seguinte, geralmente aqui na Nordeste, paga a inscrição, paga o seu hotel lá em Campina Grande para você não ficar na rodoviária lá deitado. E aí no dia vai ter a seu licenciamento. Quem é casado vai com seu cônjuge, quem pode ir, e recebe a imposição de mãos do ministério. O ministério impõe, reconhece que você tem um chamado ministerial, e a partir daquele momento você é um ministro oficialmente do Verbo da Vida, você recebe depois uma credencial, e você está habilitado para ser um ministro do Ministério Verbo da Vida em qualquer lugar por onde você ande. Agora, lembrando que o licenciamento ele é como o CRM do ministro. Aquele certificado do Conselho Regional de Medicina. É o CRM que forma o ministro, sim ou não? Não, quem forma o ministro é quem? A faculdade. Agora, o CRM apenas reconhece que aquele ministro já foi formado. O licenciamento ele apenas reconhece a formação, que o ministro já foi formado como ministro. E onde é que ele é formado? Na igreja local. Então, ele não forma, ele apenas reconhece a formação. Mas o licenciamento, embora você já esteja no ministério, você já seja um ministro, ele ainda é um período de treinamento com duração mínima de 2 anos. Diga assim comigo, mínimo de 2 anos. Então, o ministro ele tem que necessariamente, no mínimo, passar 2 anos licenciado.
Quer dizer, então, agora que eu terminei 2 anos, agora fui licenciado, com enterro 2 anos, 2, e agora eu vou ser ordenado. Pastor, agora 2 anos, agora eu vou ser ordenado. Não necessariamente. Porque pode ser que o teu pastor ache que você não está no tempo de ser ordenado ainda. Porque durante o período de treinamento, esse é o período que ele vai lhe ajustar mais ainda. Porque agora você está fazendo, e como você está fazendo, agora ele vai ficar mais de perto. Candidatos a licenciamento, uhul. Se prepare para ter o pastor mais perto de você. Porque agora o rigor vai ser maior, ele vai corrigir você mais. Então pode ser que você passe 3 anos licenciado, 4 anos, 5 anos. Na sua vida prática, o que vai fazer de diferença perante o ministério? Diferença nenhuma. Você pode fazer qualquer coisa que um ordenado pode fazer. Só que você ainda está naquele período de observação. A carteira de habilitação provisória. No mínimo 2 anos. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Na sua vida prática não vai fazer nenhuma diferença. Amém? Então, durante esse período, o ministro ele vai continuar sendo avaliado. E como diz o meu pastor Edilson de Lira, todo ministro ele é treinado, consciente ou inconscientemente, em 4 áreas. Todo ministro ele precisa ser treinado em 4 áreas no mínimo. Ele precisa ser treinado no seu ser, ou seja, no seu caráter. O ministro ele precisa ser treinado no seu saber, no conhecimento que ele tem sobre as doutrinas. O ministro ele precisa ser treinado no fazer, como ele executa o ministério. Ele tem que saber fazer a coisa certa e do jeito certo. E ele vai ser treinado no que muitos ministros, infelizmente, acabam se atrapalhando, que é no sentir. O ministério vai provar muito suas emoções. Diga amém. Eu vou dizer de novo, vou falar de novo, porque você não escutou não, você estava anotando, escrevendo. O ministério vai provar muito suas emoções. Se você for um ministro destemperado, meu amigo, você vai ser reprovado rápido no ministério, no treinamento. O ministro tem que aprender a escutar e aguentar seco. Aleluia. Porque alguém vai chegar na sua cara e vai dizer, eu não gosto de você. Sua pregação foi uma poiqueira. E tem gente que diz, oxe, tem gente que diz. Aí diz assim, olha, você está lá a mão na sua cara. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. Olha, tem gente que está falando mal de você. Você termina de pregar e você vê um moitinho de gente falando mal da tua pregação. Eu vou passar perto agora para escutar para o que é que está falando. Meu filho, se você for parar para prestar atenção, você nunca vai caminhar se você parar para dar atenção a cada cachorro que latir durante o seu caminho. Você precisa estar ajustado emocionalmente. Alguém falou mal de você, eu vou lá tomar satisfação, não vou mais para a igreja não. O menino lhe corrigiu, você ficou triste. Você fica triste? Fica, irmão. Já tomei umas do pastor Edilson, estou aqui, como diz o pastor Humberto, estou me expondo para te abençoar, amém? Já tomei uma do pastor Edilson, que eu passei uns 3 dias sem ter coragem lá na cara dele direito. E ele muito satisfeito com o que eu tinha feito. Mas, amado, eu tive que controlar a minha emoção. Porque você fica triste, mas você não vai parar de servir por causa disso. Isso mostra imaturidade. Quem para de servir porque foi corrigido ou por causa de um problema emocional mostra imaturidade. Não está pronto para o exercício do ministério. Ministério é pressão. Aleluia. Vou dizer de novo, ministério é pressão. Então, durante o período do treinamento ministerial, antes de você entrar no ministério e durante o ministério, você vai ser pressionado e vai ser treinado nessas 4 áreas. No ser, no saber, no fazer e no sentir. E aí depois de você estar sendo licenciado, você está apto plenamente para exercer plenamente aquele ofício, você é indicado para a ordenação. Na ordenação, você não precisa mais preencher um questionário doutrinário novamente. Diga glória a Deus. Você não precisa mais preencher o questionário doutrinário de novo. O pastor vai apenas fazer a mesma ficha que fez antes, você vai preencher a mesma ficha, passa para o ministério e depois você é chamado em Campina Grande novamente, numa conferência de ministros, você recebe a imposição de mãos, troca de credencial, deixa de ter uma credencial de licenciado, passa a ter uma credencial de ordenado, mas em termos práticos permanece a mesma coisa, só que agora você está apto para exercer plenamente o ministério que você foi provado e você foi aprovado. Então nós falamos agora sobre isso e agora, para encerrarmos essa parte, eu quero falar um pouco sobre professor do Rema. Qual é o processo que acontece para alguém que tem o desejo de ser professor do Rema? Não existe nenhum problema, meu amado, você dizer para o seu pastor que você tem um chamado, que você entende, que você tem um desejo de ser professor do Rema. Amém? Você não pode pedir para ser professor.
Você pode chegar para o pastor Jackson e dizer, pastor Jackson, olha, eu sinto um chamado para o ensino. Porque às vezes quando você sinaliza, vai ajudar também ele a te treinar melhor em alguma coisa que você percebe no seu coração, que talvez ele não conseguiu ver ainda. Então, pastor, tem um chamado para ser professor do Rema, eu entendo, tenho um desejo. Então, o que é que você pode fazer para me ajudar, para me treinar? Você não vai pedir, ei, pastor Jackson, eu queria entrar na escala do Rema, como é que eu faço aí? Ei, pastor Jackson, tinha como me ajeitar aí não, para ser professor do Rema, não? Ou então uma outra forma bem sutil, diferente de dizer a mesma coisa, mas dizendo em outras palavras. Pastor, quando precisar do professor do Rema, eu estou pronto. É um jeitinho diferente de pedir. Você pode sinalizar, você pode dizer para ele que tem um desejo e ele vai treinar e vai desenvolver você. Uma coisa que eu digo para quem tem um eventual chamado para ser professor do Rema, não deixe para estudar quando você se tornar professor, não, pelo amor de Deus. Se você tem uma direção de ser professor do Rema, se você tem um desejo, já começa a estudar de agora as matérias que você tem vontade de ensinar. Porque pode ser que o Roberto vá te dar uma outra matéria diferente. E quando ele te der uma outra matéria diferente, você vai sentir o prazer de estudar com afinco uma coisa que você não queria. Mas faz parte da consagração no ministério. Mas se você já sabe, minha matéria é justiça de Deus. Por exemplo, eu sempre quis ensinar justiça e escatologia. Antes de ser levantado professor do Rema, eu já sabia que eu ia ser. Eu já tinha uma sinalização no meu coração. E eu me preparei para isso. Porque, amado, quando a oportunidade encontra a preparação, aí o caminho é certo. O problema é quando a oportunidade bate na sua porta e você não está preparado para ela. E eu já estudava. Quando a oportunidade chegou, eu já estava estudando. Então, fiz aumentar o meu nível de estudo. Então, você que tem um chamado para professor do Rema, estude, leia os livros do irmão Reagan, leia a palavra e estude o assunto que você tem desejo de ensinar no futuro. Não deixe para quando cair a escala você estudar. Estude antes. Amém? Então, uma vez que esse ministro agora, o pastor local, vai indicá-lo para ser professor do Rema, porque para ser professor do Rema você não se indica, é o pastor local também que indica você. Mas para que você seja indicado a professor do Rema, você primeiro, o ministério estabeleceu uma regra. Primeiro você tem que ser licenciado. Antes, nas antigas, bem antigas, que não é da minha época, você poderia ser professor do Rema sem ser licenciado. Mas o ministério depois entendeu que uma vez que você é professor do Rema, você é um ministro do evangelho. Se você é um ministro, você tem que ser reconhecido como tal. E qual é o reconhecimento que você é um ministro? O licenciamento. Então, alguém primeiro precisa ser licenciado, passar por esse processo que eu expliquei a você. Depois dele ser licenciado, receber a imposição de mãos, há uma segunda indicação por parte do pastor da igreja local, indicando o candidato para ser professor do Rema. E ele vai falar com o Carroberto. Carroberto, tem um fulano de tal. Ele passa para o supervisor. Tem fulano de tal que eu quero indicar para professor do Rema. Aí o supervisor agora vai apenas aprovar, porque não há mais nenhuma avaliação no sentido de moral, de caráter, de SPC ou de Serasa, porque já foi feito quando o camarada foi licenciado. Então agora ele fala e aí o supervisor vai colocá-lo no sistema. Fulano de tal, que já é licenciado. Todo mundo que já é licenciado, o ordenado vai ter o nome dele lá. Só vai digitar o nome e vai clicar. Indicado para professor do Rema. Quando você é indicado para professor do Rema, vai um link para o seu e-mail igual ao licenciamento. E aí nesse link você vai escolher as matérias que você tem vontade de dar aula. Agora o Rema está funcionando assim, professores com matérias específicas. Então cada vez mais está se pedindo que professores se especifiquem em uma determinada matéria. E o ministério está solicitando, caso alguém tenha desejo de ensinar no Rema, pense com carinho em história da igreja, escatologia e aliança de sangue. Hashtag fica a dica. São as matérias que nós temos menos professores. Escatologia, aliança de sangue e história da igreja. E aí você vai e coloca lá. Ele vai preencher e vai vir um link para você. Você escolhe qual as matérias que você quer. Por exemplo, quer ensinar escatologia, quer ensinar a história da igreja. E quer ensinar, você tem acho que 5 matérias para você escolher. Escatologia, tal. E aí você vai ter blocos de questionários para você responder referentes àquelas matérias que você escolheu. Só que, diferentemente do licenciamento,
o nível das perguntas é maior. E o nível da cobrança também. Porque se é para ser professor do Rema, entende-se que você tem que ter um conhecimento muito bom para poder ensinar, que você não vai ensinar aquilo que você não sabe. Amém? Então, para ser professor do Rema, você vai responder, e as perguntas, eu já vou adiantar para você, algumas são boas de com força. A depender de qual matéria você escolhe, tem umas capciosas. E é para ser capciosa mesmo. Já estou te adiantando logo, para quando você fazer o seu, quando você for ser indicado para professor do Rema, você vai dizer que eu não avisei. Você vai dizer, era dessa daqui que o professor está falando. Ah, como é que você sabe? Porque fui eu que ajudei a fazer as perguntas. E como é que você sabe? Porque sou eu que corrijo. Então, tem algumas que são bem capciosas. São muito difíceis? Não, mas exige de você um nível de concentração maior. Então, é por isso que você precisa estudar muito, não apenas quando for indicado. Perguntas que são, por exemplo, fale um pouco sobre o que é a doutrina da predestinação. Simples assim. Jesus Cristo, enquanto estava na terra, era Deus e homem, simultaneamente, responda. E tem um espacinho para você responder. Vamos lá. Deixa eu ver uma outra capciosa que tem por lá. Se fosse você, eu ia anotando essas dicas que eu estou dando, que vai que você vai fazer e tem uma dessa lá. Eu não lembro mais de outra, mas geralmente tem umas assim mais bem elaboradas do que no questionário para licenciamento. E aí, quem vai avaliar você, queira Deus que não seja eu, quem vai avaliar você vai avaliar com maior rigor. E eu já te aviso que se for eu que for corrigir o seu, eu sou rigoroso. Talvez o mais rigoroso para corrigir na coordenação doutrinária. Porque você precisa. Sabe por quê? Porque agora você não escolhe mais. Aí, dentro daquelas matérias, você vai ser avaliado se você está apto doutrinariamente para lecionar essa matéria ou não. Pode ser que você escolha 3. Escolhi 3. Só que em 2 questionários você tomou bomba, você foi reprovado. Você só foi aprovado num questionário de uma matéria só. Você só vai ser escalado para ensinar aquela. Porque antigamente você escolhia, não, Carrobé, eu quero ensinar a história da igreja. Carrobé nunca viu você ensinar, ele vai e bota você lá. Aí você vai ensinar a história da igreja e você diz que Pedro foi o primeiro papa. Amém. Então, como ele não conhece, então, por causa disso agora o rigor está maior. Então, agora você não escolhe simplesmente, eu vou dar aula de tal matéria e simplesmente você vai ser escalado no ano que vem, vai ser feliz para sempre, não. Vai ter uma avaliação para saber se você está apto para ensinar aquela matéria ou não. Então, estude candidatos e candidatas a professores do Rema para agora, para daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Comece a estudar e se aprofundar desde agora. Na matéria que você deseja ensinar, porque vai ser justamente nessa matéria que você vai ser mais cobrado dentro disso. Então, uma vez que você responda, foi aprovado, você recebe um e-mailzinho dizendo que você foi aprovado. Na próxima escala, você já entra na escala de professores do Rema. Talvez você entre, geralmente você entra primeiro para ensinar na escola onde você foi treinado. Se você foi treinado para ensinar, olha, professor, olha, Carrobé, eu vou botar aqui na escala, quando você preenche o gerar, você bota meio mundo de lugar para poder você dar aula, né? Você pode escolher a prioridade, aí você bota lá, Carrobé, eu quero ensinar no Japão, quero ensinar na Argentina, quero ensinar no Chile, quero ensinar em não sei aonde, e não bota Mossoró. Mesmo que você não bote, você vem. Mesmo que você não bote, você vem. Porque você precisa também ser honrado e provado e aprovado na igreja local e no Rema local, onde você foi levantado. Então, você vai preencher o gerar, e aí você vai dizer as cidades que você tem disponibilidade para ir, e aí você vai ser enviado de acordo com aquilo que Deus colocar no coração de Mestre Roberto, dentro daquilo que você colocou. Você vai colocar quantas vezes você está disponível para ensinar no ano. 2 vezes. 3 vezes, 4 vezes. Tem professor que já viajou para dar 12 matérias. O ano todinho. Era um solteiro, claro. O último ano antes de casar, o Eric. Não sei se alguém conhece aqui. Um baixinho, um maguinho, topado em escatologia, o cara. Bom demais. E aí ele deu 12 matérias no ano. De boa. Parabéns para ele, foi muito bom. Mas você vai tendo a disponibilidade, ele vai colocando.
Então, existem coisas que é importante você já ir se preparando também para isso. Se preparando emocionalmente, se preparando doutrinariamente, psicologicamente. Na sala de aula, amado, você vai ensinar a palavra revelada, mas você só vai ensinar aquilo que você sabe. É importante você estudar para receber a revelação. Você precisa estar já habituado de que você vai estar, algumas vezes, fora do seu ambiente local, fora da sua igreja local, fora da sua cultura. Vai ter que, às vezes, comer uma comida diferente que você não está acostumado a comer aqui em Mossoró. E tem que comer achando bom. Amém? Senão você leva na sua bagagem tudo que você quiser. Então existe toda uma preparação. Ministério é uma bênção. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso servir ao corpo de Cristo. Muito, muito, muito maravilhoso. Mas nós precisamos das qualificações e fazer da forma correta. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Você foi abençoado nessa manhã? Espero que você tenha sido ricamente abençoado. Você aprendeu alguma coisa? Amém? Muito obrigado ao pastor Jackson, a todos vocês que vieram, pela confiança, por terem nos escutado aí durante pouco mais de 1 hora. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês ricamente na prática da palavra. Amém? Pastor Jackson. Aleluia. Aleluia. E aí, quem ainda quer ser licenciado aqui? É bênção, né? Posso garantir para vocês que vale a pena e que é possível, né? Afinal de contas, graças a Deus, nós temos hoje mais de 500 professores do Centro de Treinamento Bíblico Rema e também temos maior do que esse número de pastores, né? Pastores e pessoas que servem como também ministros itinerantes, né? Porque não necessariamente, como foi ministrado, quem é licenciado vai oficiar no ofício do pastor. Pode ser que seja um ministro itinerante que vai estar ministrando nas igrejas e sendo uma bênção. Existem ministros itinerantes que não são professores do Rema, né? Nós temos um deles que, em uma fase do ministério, foi professor do Rema e hoje não é, e também não é pastor, e já ministrou aqui várias vezes, que é o evangelista Jânio César, né? Então, ele já ministrou no Rema, mas hoje está com o ministério itinerante, e Deus tem suprido a vida dele, né? Porque Deus não precisa de um título de pastor para suprir a nossa vida, amém? Então, que bênção. Vamos ficar de pé, amados? Pega essas dicas e seja diligente, corra com elas. Não é corra do ministério, né? Mas fica bem firme nelas, amém? Amém, Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu creio, Pai, que essa mensagem, ela foi muito rica para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que é tempo de aperfeiçoamento, tempo de estarmos ainda mais próximos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, te peço que o Senhor possa usar o professor Antes, o pastor Antes, para levar essa mensagem por onde ele passar e assim poder levantar, Senhor, por meio do conhecimento, despertar mais ministros, despertar mais pastores, pessoas que vão te servir e vão ajudar pessoas nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.